Olá, mais uma vez. Nós estamos aqui, caro internauta, para falar um pouco sobre doutrinas batistas ou teologia dos princípios batistas que regem a nossa Convenção Batista Brasileira. O que é ordenança? Ordenança vem de ordem imperativa, uma decisão peremptória, uma ordem enfática do Senhor Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então, a ordenança, de certa forma, ela é um símbolo. E o que é símbolo? Tem a capacidade de aproximar ou de lembrar algo ou alguma coisa. Um objeto, uma pessoa, uma entidade, uma igreja, uma marca. O símbolo é uma marca. Por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo, representa o Brasil. Embora o teólogo Paul Tillich distingue entre sinal e símbolo, né? Mas, por exemplo, as ordenanças de Jesus são as ordenanças da sua igreja. E elas estão presentes entre os cristãos e se organizam segundo o padrão neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. O batismo, segundo Paul Tillich, este grande teólogo conhecido, o batismo, por exemplo, simboliza sepultamento e ressurreição. E os elementos da ceia, as ordenanças ceia e batismo, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O significado das ordenanças é inesquecível, porque elas encerram a própria mensagem com maturidade. A exemplo de Jesus, né? O batismo é nossa identificação com Cristo. O batismo cristão, por exemplo, já no Novo Testamento, originou-se do batismo de João Batista perante o pecado da regeneração, né? Ananias aconselhou a Saulo de Tarso, que posteriormente veio a ser Paulo de Tarso. Atos 22:16. Batiza-te e lava os teus pecados. Mas não que a água batismal tenha propriedade mágica, ou etérea, ou simbólica, ou mística. O batismo é a nossa identificação com Cristo, em sua morte, sepultamento, crucificação e ressurreição. O batismo, em tese, para os batistas, os princípios que regem a Igreja Batista e a sua declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, CBB, é uma pública profissão de fé. O crente não é crente porque é batizado. O crente é batizado, a pessoa é batizada porque ela é crente. O batismo não produz salvação, mas, todavia, porém, contudo, o batismo testifica da salvação. O que é isto? Ou seja, o batismo não salva, mas testifica da salvação. A fé, a conversão, o arrependimento dos pecados vem antes do batismo. Nós batistas, nós adotamos a ceia do Senhor como um memorial, trazer lembrança, trazer a memória
do sacrifício de Jesus. Nós batistas, por exemplo, nós comemoramos ou celebramos a ceia do Senhor chamada restrita. Algumas igrejas batistas. O que é isto? O membro arrolado, batizado ali naquela igreja, ele está apto a participar da ceia, que é uma das ordenanças do Senhor, ceia e batismo. Existe a ceia ultra restrita, ou seja, outros membros não poderiam participar, mesmo sendo batista, de uma co-irmã igreja batista, por causa de ser da ceia ultra restrita. Existe a ceia livre. Ela franqueia a ceia a todos, pedindo apenas que cada irmão, cada membro de igreja, cada crente, ou cada pessoa que tem, por exemplo, um católico, um da Igreja Universal, da Igreja Presbiteriana, Congregacional e outras mais, poderá participar, porque a ceia é livre, Apenas e tão somente um conselho bíblico, examine-se o homem a si mesmo e tome cada um, examine-se o homem, pois a si mesmo, e cada um tome ou participe do pão e do vinho, ou do suco de uva. Está lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, capítulo 11, verso 20. Mas, no entanto, a maioria dos batistas, pastores batistas e das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, eles rejeitam a chamada ceia livre, apenas e tão somente, e a ceia fechada ou ultra restrita, que é uma das modalidades da ceia da Igreja Batista. Mas a nossa igreja, por exemplo, Igreja Batista de Parque Calabouço, de Campos de Goytacazes, adota a ceia restrita. A igreja não limita a ceia apenas a seus próprios membros, Então, só os membros de Parque Calabouço participam da ceia se ela é mais outro irmão de uma igreja co-irmã batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, poderá estar apto a participar da ceia. Um visitante, um pastor, um diácono, um membro, uma irmã, um adolescente, desde que esteja em comunhão com a sua igreja e principalmente com o Senhor. Se ele é crente, batizado, é membro da igreja e está visitando a nossa igreja, por exemplo, ele está em franca comunhão com Deus, com Jesus e com seus irmãos, com seu pastor e com a sua igreja local, ele poderá perfeitamente participar, porque se trata da ceia restrita. Tá ok? Outros membros da igreja são convidados a participarem. Tá ok? Um abraço aí, caloroso, fraterno, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.